amigos, bem-vindos ao canal Te Indico Isso, onde eu te conto a história real de séries e filmes baseados ou inspirados em fatos reais. Eu te conto a verdadeira história sobre cada um deles. Então, vamos lá. Então hoje é quinta-feira, como vocês sabem, toda quinta-feira tem um caso de American Horror Story. E hoje não podia ser diferente, hoje tem um caso de American Horror Story. E eu vou te contar a história. É um pouco pesada, é o caso que aparece na temporada Murder House, que é a temporada que a gente ainda tá. Então só tem mais um caso pra gente mudar pra outra temporada, tá bom? Que é o Asylum. Esse caso aparece em uma das cenas, que é a cena do Tate. Vou falar pra vocês sobre esse caso, é um caso que eu já falei, é um caso pesado. Mas eu espero que vocês gostem de escutar a história que aconteceu de verdade. Então, galera, hoje eu vou te contar sobre o massacre de Columbine. Eric Dave Harris nasceu em Wichita, Kansas, nos Estados Unidos, em 9 de abril de 1981. Filho de Wayne Harris, um piloto de transporte da Força Aérea dos Estados Unidos, e de Catherine Ann Poe, uma dona de casa. A família vivia se mudando por conta do trabalho de Wayne Harris, que era o pai. A família se mudou para o Colorado em 1993, quando o pai de Eric se aposentou. E durante esse tempo, Eric conheceu Dylan. Dylan Bennett Cable nasceu em Lakewood, Colorado, nos Estados Unidos, em 11 de setembro de 1981. Era filho de Thomas Cable e Susan Cable. Seus pais eram pacifistas e frequentavam uma igreja luterana com seus filhos. Ambos estudavam na Columbine High School, que é uma escola de ensino médio em Columbine, Colorado. A escola faz parte do distrito de escolas públicas de Jefferson County. Na escola, Eric e Dylan costumavam fazer peças de teatro, participar de peças, e também eles eram como assistentes de computadores. De acordo com alguns relatos, Eric e Dylan sofriam bullying e não eram muito populares na escola, mas esses relatos foram dados como falsos nos documentários feitos sobre o massacre de Columbine. Eric e Dylan já tinham ficha criminal, eles foram presos depois que eles arrombaram uma van e roubaram computadores. Os dois se comportaram bem com os policiais juvenis, que se ofereceram para pagar os seus registros criminais, se concordassem em participar de um programa de educação, fazerem serviços comunitários e receberem tratamento psiquiátrico. Eric foi obrigado a participar de um programa de controle de raiva. Os dois se comportaram muito bem durante todo esse delito, então os policiais concordaram em deixar eles irem e tudo mais. Então eles deixaram eles irem antes do prazo acabar, do serviço comunitário acabar, porque os dois estavam se comportando muito bem. Os dois, eles tinham vários sites, eles gostavam de fazer vídeo pra internet, e em um desses sites que ele hospedava um arquivo de jogos, etc., eles hospedavam também vídeo dos dois gritando, falando quanto odiavam o mundo e as pessoas da escola e etc., e também vídeos ensinando a fazer bombas caseiras, que foram guardados pelo FBI, então não dá pra ter acesso a esses vídeos. No site eles também atiravam com armas de fogo. Não dá pra saber ao certo como eles conseguiram aquelas armas, mas eles tinham vídeos atirando, tinham vídeos testando bombas caseiras, e acho que dá pra ver alguns desses vídeos na internet. Se você procurar direitinho, acho que você vai achar. Os dois tinham diários pessoais, e o Eric escrevia muito sobre como odiava todo mundo da sua escola, como queria matar todo mundo. Ele também fazia desenhos nazistas. Já no diário de Dylan, ele era um adolescente completamente depressivo e suicida, mas ele também tinha ideias muito abstratas do mundo, sobre como queria fazer mal aos seus colegas. Muita gente fala que o Eric influenciava muito sobre o Dylan, então era como se o Dylan só precisasse de um empurrãozinho, e como o Eric tinha um perfil completamente posto de um psicopata, ele desse aquele empurrãozinho no Dylan, então por isso que eles fizeram o que eles fizeram, mas eu acho que os dois eram extremamente loucos e psicopatas. Tem especulações de que eles arquitetaram aquele plano um ano antes, então eles passaram um ano planejando tudo aquilo. Então chega o dia 20 de abril de 1999. Era um dia aparentemente comum na escola Columbine. Então às 11h14, os dois colocaram bombas dentro das suas bolsas e colocaram no refeitório. E eles saíram e foram para o lado de fora do refeitório, a porta de fora. E o plano deles era que as bombas explodissem às 11h17 e que todo mundo que estivesse saindo do refeitório, eles iriam atirar. Então ia ser uma matança muito grande, mas as bombas falharam. Antes deles colocarem as bombas, o estudante Brooks Brown viu Eric chegar na escola. Brooks foi até ele e perguntou por que ele não estava na aula de manhã, já que Eric levava a sério os trabalhos escolares e sempre era pontual. E Eric disse que não importava mais tudo aquilo. E também disse: Brooks, eu gosto de você, agora saia daqui e vá para casa. Brooks achou estranho, mas saiu da escola. Então às 11h17, eles viram que as bombas falharam, que não explodiram, e se elas tivessem explodido, ela tinha feito um estrago muito maior. Tinha 488 pessoas no refeitório
naquele momento. Então, se as bombas explodissem, estima-se que ela teria poder para ferir ou matar aquelas pessoas todas. Então, às 11h19, eles iniciam o plano B, que consistia em atirar em qualquer pessoa que eles vissem na frente deles. A primeira vítima foi Rachel Scott, que estava almoçando com seu amigo Richard Castaldi. Segundo alguns relatos, provavelmente do Richard, Eric atirou a Rachel e se aproximou dela e perguntou se ela ainda acreditava no Deus dela. Rachel disse que sim, que acreditava no Deus dela e que ele sabia que ela acreditava, e depois da resposta dela, ele deu um tiro na sua testa. Ela morreu na hora com 4 tiros, sendo um na cabeça, e Richard levou 8 tiros, mas ele não morreu, ele resistiu, mas ficou paralisado. Eric apontou sua arma para a escada oeste em direção a Daniel Harbour, Cian Graves e Lance Kirkland. Os 3 estavam subindo a escada quando se depararam com os 2 atiradores. Todos os 3 foram baleados, mas eles não morreram. Os alunos dentro do refeitório, eles estavam pensando que aquilo lá fora era uma brincadeira, eles não imaginavam que era um tiroteio, eles não perceberam que aquilo era uma coisa séria, mas o professor David Sanders percebeu, então ele foi tipo um herói. E ele mandou todo mundo sair, ele alertou e mandou todo mundo se esconder e sair dali. Pat Nilsson, uma professora de artes, percebeu o movimento e foi em direção à entrada oeste com o aluno Brian Anderson. E ela tinha intenção de sair para pedir que Eric e Dylan parassem com aquilo, porque ela pensava que eles estavam gravando um vídeo ou fazendo alguma brincadeira. Mas quando Brian Anderson abriu as primeiras portas da escola, Eric e Dylan atiraram nas janelas, ferindo-os com pedaços de vidro e atingindo Pat Nilsson no ombro com os estilhaços. Ela imediatamente correu para dentro, alertando os alunos e ligou para a polícia. Depois disso, eles entraram na escola. Então, assim que eles entraram, o professor David Sanders já tinha tirado todo mundo dali com sucesso. Então, ele tirou todo mundo da lanchonete. Mas quando ele ia saindo, assim, ele estava no corredor, Eric e Dylan atiraram nele. Ele foi atingido 2 vezes no peito. David Sanders rastejou até um laboratório e outro professor o levou para a sala de aula, onde havia 30 alunos que colocaram um aviso na janela que dizia "One bleeding to death", uma pessoa sangrando até a morte. Ele recebeu o primeiro socorro de um aluno, mas não resistiu e sangrou até a morte. Durante todo esse percurso, eles continuaram atirando em algumas pessoas, mas eles não fizeram mais vítimas, apenas feridos. E aconteceu a pior chacina mesmo na biblioteca. Então, às 11h29, Eric e Dylan entraram na biblioteca, onde um total de 52 alunos, 2 professores e mais 2 funcionários se escondiam. Então, todo mundo estava escondido embaixo das mesas, ninguém estava à vista, assim, à vista deles, mas eles sabiam que estava cheio de gente ali na biblioteca. Eles mandaram levantar, então Eric mandou eles se levantarem, e quando ninguém obedeceu, ele falou: ótimo, eu vou atirar em vocês assim mesmo. Então, ele começou a atirar sobre as mesas e abaixo também, então foi uma chacina muito grande na biblioteca. Steven Cornell, de 14 anos, foi morto com um tiro no pescoço. Kyle Velasquez, de 16 anos, morto com tiros de espingarda na cabeça e nas costas. Casey Bernal, 17 anos, morta com um tiro de espingarda na cabeça. Isaias Lowell, 18 anos, morto por um tiro no peito. Matthew Catney, 16 anos, morto por um tiro no peito. Lauren Thompson, 18 anos, morta por vários tiros na cabeça, no peito e na parte inferior do corpo. John Tomlin, 16 anos, morto por vários tiros na cabeça e no pescoço. Kelly Fleming, 16 anos, morta por um tiro de espingarda nas costas. Daniel Mauser, 15 anos, morto por um único tiro no rosto. Corey Day Porter, 17 anos, morto por tiros no peito e no pescoço. Eles mataram 10 pessoas na biblioteca e feriram outras 12 pessoas. Dos 56 reféns que estavam na biblioteca naquela hora, 34 saíram ilesos. Várias testemunhas da biblioteca disseram que ouviram Eric e Dylan dizer que não estavam mais sentindo adrenalina em atirar nas pessoas, então o Dylan sugeriu que ele e o Eric esfaqueassem elas agora. Então eles saíram da biblioteca, foram pro corredor tentando fazer mais vítimas e tentando explodir as bombas caseiras. 20 minutos depois do massacre na biblioteca, eles voltaram pra lá e eles começaram a trocar tiro com a polícia do lado de fora nas janelas, mas ninguém foi ferido nesse tiroteio contra a polícia. Depois disso, a polícia estava se preparando para entrar e eles também estavam com medo, já que tinha explosivos instalados no lugar, mas demorou 3 horas para eles entrarem. 6 minutos depois que eles trocaram um tiro com a polícia, mais ou menos umas 12h08 da tarde, eles caminharam até uma estante de livros. A professora Pat Nilsson ouviu Eric e Dylan contarem do 1 até o 3, gritando, e em seguida, sons de tiros. Os 2 haviam cometido suicídio. Então, como eu falei pra vocês, levaram-se 3 horas para as autoridades entrarem. Muita gente morreu, como eu falei, 10 vítimas na biblioteca, mais 2 fora da biblioteca, que foi o professor Davis e a aluna Rachel Scott. E também os 2
atiradores, então foi um total de 15 mortos na escola Columbine. Depois da morte dele, os diários dele, os vídeos caseiros que ele tinha, todos foram analisados pela polícia. Após o massacre, a biblioteca da escola, que ficava localizada acima da lanchonete, foi completamente demolida. O local foi transformado em um memorial e em um átrio. Uma biblioteca nova e maior foi construída na colina onde o tiroteio começou e foi dedicada à memória das vítimas. Foram erguidas cruzes para Eric e Dylan juntas das pessoas que eles mataram, mas o pai de uma aluna as derrubou, dizendo que os assassinos não deviam receber um memorial no mesmo lugar que as vítimas. E como eu falei, os diários, os vídeos foram todos pegos e arquivados pelo FBI. Então acho que os diários ainda tem algumas páginas, algumas partes na internet. Se eu achar, eu vou estar colocando o link aqui na descrição, então você pode ir lá ver, tá bom? Recentemente eles estavam falando sobre demolir a Columbine High School, porque ela recebe muitos visitantes por ano, tentando de alguma forma se conectar com os assassinos, como se eles tivessem feito uma coisa heróica. Então eles estavam falando sobre demolir a escola e talvez isso aconteça. Eu acho certo também, eu não acho legal que fiquem endeusando dois assassinos que tiraram a vida de um monte de adolescentes. É um caso muito pesado, já que aconteceu um tiroteio recente aqui no Brasil. Mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso, já que meu foco aqui é falar pra vocês sobre filmes baseados em fatos reais e a história verdadeira sobre eles, não sobre casos em geral. Eu não gostei muito de falar sobre esse caso, porque eu me senti um pouco incomodada de falar sobre... Tipo, é como se a gente endeusasse eles também, mas eu não tô fazendo isso por causa deles, eu tô tentando passar pra vocês o que aconteceu. E eu espero muito que os pais da vítima tenham encontrado consolo e tudo mais. E... de nenhuma forma eu tô tentando endeusar o que eles fizeram, tá bom? E é isso. Um beijo. Fui.